Olá, amado! Bem-vindo a mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Eu intitulei essa reflexão hoje como Decisão Difícil, Confiança Inabalável. O texto base que eu vou usar está lá em Gênesis 22, de 1 a 19. E fala sobre a tão conhecida história do possível sacrifício de Isaac. Querido, foi a partir dessa história que Deus intitulou Abraão como pai da fé, que Deus disse para Abraão que ele teria descendência como areia do mar e número de estrelas no céu. Partiria de Isaac essa descendência. Então, você que é pai e que é mãe entende o que eu estou falando. Os nossos filhos podem fazer o que fizerem, podem ser quem são, a gente continua amando eles. A gente consegue perceber, passar bem pertinho de um pouquinho do que Deus sente por nós, um amor incondicional, que não depende de nada. Deus nos ama e ponto final. Mas foi a partir desse momento que Abraão recebeu esses títulos. O maior deles, o pai da fé. Você consegue imaginar Abraão amando Isaac do jeito que amava, porque foi um filho já da idade avançada de Abraão. Sara nem acreditou quando o anjo disse que eles teriam um filho. Então o amor que Abraão sentia por Isaac era especial. Agora você imagina comigo Abraão acordando de madrugada, selando o jumento, pegando os empregados, a lenha, o fogo, pegando Isaac e partiu para a terra de Moriá, onde Deus ia mostrar qual era o monte que ele deveria sacrificar Isaac. Alguns relatos dizem que a distância de onde Abraão estava até a terra de Moriá era mais ou menos 80 quilômetros, então levou aí em cerca de 3 dias a viagem. O que aconteceu nessa viagem, querido? Teve conversa? Teve silêncio? Com certeza teve pensamentos. Abraão pensou muito sobre o que estava acontecendo. Eu acredito nisso. A Bíblia não relata, mas eu acredito que eu, como pai, pensaria muito em tudo. Mas a confiança de Abraão era tanta, que quando ele chegou perto do monte, ele disse para os empregados o seguinte, ele disse assim, fiquem aí porque nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Ou seja, Abraão sabia que eles iam, ele e o menino, e voltariam. Mas o ponto-chave, o momento mais crucial, talvez, dessa história é na hora que eles estão subindo o monte. E aí Isaac pergunta para ele. Faz aquela pergunta que acho que foi como uma facada no coração de Abraão. Pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo. Cadê o animal? Cadê o animal que nós vamos sacrificar? E aí Abraão olhou para Isaac e disse, Deus proverá. Querido, Abraão sabia quem era o animal. Abraão sabia quem era o sacrifício. Mas ele continuou confiando em Deus. Eu acredito que para Abraão, Isaac já estava sacrificado nesse momento. Então ele chegou lá em cima, ele montou o altar, ele colocou a lenha, e aí ele pegou o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, e colocou esse filho em cima da lenha. E na hora que ele ia matar então o seu filho com uma facada, o anjo de Deus veio e falou para ele, não precisa fazer. Não precisa fazer porque nós já aprovamos a sua decisão. E aí Abraão olhou para trás, viu num arbusto um carneiro preso pelos seus chifres, foi lá, pegou o animal e sacrificou. E eles desceram, conforme Abraão tinha dito, eles voltaram. Querido, a chave que eu quero te entregar nessa manhã é confiança. Confiança. A gente diz muita coisa sobre Deus, a gente fala que Deus será a nossa confiança, que Deus está acima de todas as coisas. A gente canta muito isso, a gente exalta o nome de Deus falando sobre isso, mas quando a gente precisa realmente confiar em Deus, sabe? Quando a nossa solicitação de confiança ela é requerida, nem sempre a gente consegue confiar em Deus.
Então a chave que eu quero te entregar nessa manhã é a confiança em Deus. Para que você confie nele, independente da circunstância, independente do que as coisas ao redor te digam, continua confiando no Senhor, que Ele proverá. Ele é um Deus de provisão. A minha oração é para que eu e você, a gente consiga ter a confiança, a mesma confiança que Abraão teve. Porque ele era um homem, assim como eu e você, cheio de falhas e problemas, mas ele conseguiu confiar inteiramente em Deus e foi abençoado por isso. A minha oração é para que eu e você, a gente consiga chegar perto do Pai da fé. Em nome de Jesus. Amém.